Em anos recentes, diversos livros, artigos e documentários foram espalhados ao redor do mundo, tentando demonstrar quão imatura e infantil é a crença de quem leva a sério a Bíblia Sagrada. Há aqueles que atacam o conteúdo histórico da Bíblia, como os arqueólogos e historiadores minimalistas, enquanto outros tentam demonstrar que o texto sagrado, fruto de cópias e mais cópias, está longe de ser confiável. Será que estamos diante de mais um livro sagrado como o Bhagavad Gita dos hindus ou Alcorão dos muçulmanos? Vejamos para onde as evidências nos levam. Para os cristãos mais conservadores, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos por aproximadamente 40 autores, 40 pessoas diferentes. Os primeiros livros foram supostamente escritos por Moisés, por volta do ano 1400 a.C., enquanto os escritos do apóstolo João podem ser datados do fim do primeiro século depois de Cristo. Como se pode notar, as escrituras não caíram prontas do céu. Os 39 livros do Antigo Testamento foram redigidos em hebraico, com algumas porções em aramaico. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos num dialeto grego conhecido como koiné, que significa comum. Não é preciso ser um tradutor juramentado para entender que nem sempre é fácil traduzir um idioma, principalmente um antigo. É esse o motivo de existirem tantas versões da Bíblia. O trabalho de um comitê responsável por uma versão do texto bíblico consiste em se basear nos melhores manuscritos disponíveis e transpor as barreiras sintáticas e linguísticas para qualquer idioma moderno. Muito já foi dito a respeito dos manuscritos do Mar Morto, mas nunca é demais destacar a importância deles. Até meados de 1947, o manuscrito mais antigo disponível, no qual era baseada toda a tradução do Antigo Testamento, datava de algo em torno de 900 anos depois de Cristo. Havia um lapso quase intransponível entre os originais perdidos e a única cópia à disposição dos acadêmicos. É bem no meio desse vasto e largo abismo que surgem, então, os famosos manuscritos do Mar Morto, descobertos acidentalmente em 1947 por um pastor de cabras na região do Mar Morto, na Jordânia. Os manuscritos ali encontrados foram datados com segurança entre 250 a.C. até por volta do ano 70 depois de Cristo. Cópias de todos os livros do Antigo Testamento foram encontradas, com exceção do livro de Esther, que muito provavelmente era conhecido também pelos essênios, os prováveis moradores da comunidade que produziu os manuscritos, os documentos, como é evidenciado em alguns manuscritos de comentários desse livro. Após mais de 60 anos de pesquisas de eruditos como David Noel Friedman, James Charlesworth, Roland DeVoe e muitos outros, pode-se afirmar com precisão que o Antigo Testamento, de 200 anos antes de Cristo, é essencialmente o mesmo de que dispomos hoje. É evidente que algumas mudanças ocorreram com o passar do tempo, com o passar dos séculos, mas elas são sempre periféricas e jamais afetam a mensagem central dos livros. Em relação aos manuscritos do Novo Testamento, há uma infinidade deles. Somente em grego são em torno de 5.500. Em outras línguas como latim, armênio, etíope, copta, etc., o número é superior a 20.000. Cópias de vários séculos estão à disposição de qualquer crítico textual, demonstrando assim a integridade do texto do Novo Testamento. Mas o que dizer então dos erros que alguns críticos mencionam? O texto de Gálatas 4:28 é um bom exemplo. Diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Alguns manuscritos trazem, em lugar de vós, o pronome nós. Qual o motivo? Os pronomes nós, remeis, e vós, rimeis, são muito parecidos. Esse tipo de erro era comum entre os copistas, principalmente os míopes. Outras diferenças não passam de erros gramaticais que nem sequer fazem diferença na língua portuguesa. Bruce Metzger não somente foi a maior autoridade em manuscritos do Novo Testamento, como também foi um dos responsáveis pelo treinamento do crítico Bart Ehrman em manuscritos do Novo Testamento, quando lecionava no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos. As pesquisas de Metzger confirmaram que 99,5% do texto do Novo Testamento, de que dispomos hoje, são idênticos àquele que foi produzido pelos autores originais. Dizer que o texto de uma obra jamais foi alterado não significa afirmar que seus personagens, lugares e histórias são verdadeiros. No próximo estudo, examinaremos as evidências a favor ou contra a historicidade da Bíblia Sagrada.